minha cunhada convenceu a família a me excluir da leitura do testamento. Ela não é do meu sangue, argumentou. Concordei plenamente e fiquei em casa. Após a leitura, o advogado fez um telefonema. Isso mudou tudo. O caixão foi abaixado, e observei Denise se inclinar para sussurrar algo para o irmão mais novo de Robert. O que quer que ela tenha dito fez-a sentir e me olhar com renovada repulsa. Lá estava eu, 23 anos de casamento reduzidos a nada mais do que um inconveniente no funeral do meu próprio marido. Ela não pertence a este lugar, Denise havia dito antes, autossuficiente para toda a primeira fila ouvir. Robert gostaria que sua verdadeira família cuidasse das coisas direito. Ajustei meu vestido preto, o mesmo que Robert havia me dado para o jantar de aniversário de casamento, apenas 6 meses antes. Naquela ocasião, ele me beijou no rosto e disse que eu estava linda. Agora, aquele mesmo vestido parecia uma armadura que não era grossa o suficiente para me proteger das flechas que sua família continuava atirando em minha direção. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar essas histórias de traição familiar e força silenciosa. Se você acredita que as mulheres merecem respeito, independentemente de laços consanguíneos, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que o telefonema daquele advogado revelou. O agente funerário se aproximou de mim depois, prancheta na mão. Senhora Patterson, temos alguns detalhes finais para discutir. Ah, ela não vai cuidar disso, interrompeu Denise, colocando-se entre nós como um cão de guarda. A família cuidará de tudo daqui. Abri a boca para protestar, mas o agente pareceu confuso, olhando de um lado para o outro. O sorriso de Denise era só dentes e nada de carinho. Meu Deus, querida, você já passou por estresse demais. Deixe que cuidemos da parte comercial. Foi então que percebi que a morte de Robert não me tornará apenas viúva. Me tornará invisível. As semanas seguintes se passaram em um borrão, com Denise tratando a casa de Robert como seu quartel-general pessoal. Ela chegava todas as manhãs com seu café de grife e sua prancheta, anunciando seus planos de organizar tudo direitinho. Parei de ir lá depois do terceiro dia, quando a encontrei revirando os papéis pessoais de Robert na mesa da cozinha. Esses documentos financeiros são tão complicados, disse ela sem olhar para cima. Ainda bem que Robert tinha uma família que entende dessas coisas. Eu ficava parada na porta do que costumava ser minha segunda casa, observando aquela mulher reorganizar a vida do meu marido como se eu nunca tivesse existido. O pior não era a crueldade dela. Era a naturalidade com que ela fazia parecer. Os brunches começavam na semana seguinte. Denise convidava os primos do Robert, os amigos dele de golfe e até vizinhos que eu conhecia há anos. Às vezes, eu passava de carro e via carros lotados na entrada, ouvia risadas vindo das janelas. Certa vez, vi a senhora Henderson, da casa ao lado, subindo a escada da frente carregando uma caçarola. A mesma mulher que costumava me pedir açúcar emprestado e conversar sobre os netos. Como você está, querida? Ela perguntou quando a encontrei no supermercado. Estou me virando, respondi, esperando que ela mencionasse que me viu pela casa ou perguntasse sobre as reuniões. Em vez disso, ela deu um tapinha no meu braço e disse: a Denise mencionou que você tem se mantido reservada, provavelmente para o seu bem, durante este momento difícil. Naquela noite, sentei-me no meu pequeno apartamento, o lugar que Robert e eu tínhamos planejado vender quando nos aposentássemos, e tentei me lembrar da última vez que me senti pertencente a algum lugar. Mesmo durante o nosso casamento, as reuniões familiares sempre pareciam apresentações em que eu nunca sabia bem as minhas falas. Robert sentia isso, é claro. Ele apertava minha mão debaixo da mesa de jantar quando a irmã dele fazia um dos seus comentários mordazes sobre forasteiros ou pessoas que se casavam com alguém da família. Depois, ele sempre se desculpava. Não deixe que ela te afete, Laura, dizia, puxando-me para perto. Você é minha esposa, é só isso que importa. Mas agora Robert se fora, e sua proteção morrera com ele. A ligação sobre a leitura do testamento chegou numa terça-feira. Eu estava regando o pequeno jardim de ervas na minha varanda quando meu telefone tocou. O nome da Denise apareceu na tela e eu quase não atendi. Laura, querida, sua voz transbordava de falsa preocupação, queria te avisar sobre a leitura do testamento na sexta-feira. Minha mão apertou o telefone. O que tem? Bem,
O Sr. Hastings vai se reunir com a família para discutir os últimos desejos do Robert. Você sabe como essas questões legais podem ser muito formais, muito focadas em parentesco consanguíneo e questões patrimoniais. Larguei meu regador. Robert era meu marido, Denise. Claro que era, querida, mas essas leituras são, na verdade, sobre herança e bens familiares. Como vocês não são tecnicamente da família de sangue e têm seu próprio apartamento e tudo, o Sr. Hastings achou que seria menos constrangedor para todos se tratássemos dos procedimentos formais primeiro. As palavras pairaram no ar entre nós. Menos constrangedor para todos, ou seja, menos constrangedor para eles. Entendo, consegui dizer. Eu sabia que você entenderia. Você sempre foi tão atenciosa com os limites familiares. Robert costumava dizer o quanto apreciava isso em você, como você nunca tentava se intrometer onde não deveria. Depois que ela desligou, fiquei sentada na minha pequena varanda até o pôr do sol. 23 anos de casada, e me diziam que eu não pertencia à leitura do testamento do meu marido. O pior era a facilidade com que eu aceitava, o quão familiar aquele sentimento de exclusão se tornará. Pensei nas últimas semanas de Robert, como ele tinha ficado mais quieto, mas de alguma forma mais intencional com suas palavras. Ele segurava minha mão por mais tempo, beijava minha testa com mais frequência e, às vezes, eu pegava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Laura, ele disse uma noite enquanto assistíamos à televisão, me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não deixe que te façam sentir pequena depois que eu partir. Você é mais forte do que imagina. Na época, eu presumi que ele estivesse falando sobre luto. Agora, eu me perguntava se ele tinha previsto isso, se ele sabia que sua família tentaria me apagar no momento em que ele não pudesse mais me proteger. A manhã de sexta-feira chegou, cinzenta e chuvosa. Preparei café e sentei-me à janela, imaginando todos reunidos no escritório do Sr. Hastings. Denise chegaria cedo, provavelmente em um de seus ternos caros, agindo como a irmã em luto enquanto se posicionava como a responsável. O irmão de Robert concordaria com tudo o que ela dissesse, e os primos ficariam sentados em silêncio, torcendo por suas pequenas partes. E eu estaria ali, no meu apartamento, excluída do capítulo final da história do meu marido. Mas enquanto eu estava ali sentada, tomando o café da caneca que Robert me dera no Natal passado, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez desde a morte dele, eu não estava chorando. Eu não estava com raiva. Eu só estava cansada de ser pequena. Talvez fosse hora de parar de me desculpar por ocupar espaço em uma família que nunca me quis, de qualquer forma. Talvez o último presente de Robert não fosse dinheiro ou propriedade. Talvez fosse a permissão para finalmente parar de tentar pertencer a um lugar onde eu não era desejada. Eu não fazia ideia de que do outro lado da cidade, no escritório de advocacia que eu nunca tinha visto, tudo o que eu achava que sabia sobre o meu lugar nesta família estava prestes a mudar para sempre. A tarde de domingo me encontrou organizando os antigos álbuns de fotos do Robert, algo que eu vinha evitando há semanas. O silêncio no meu apartamento pareceu mais pesado do que o normal quando meu telefone começou a tocar. O identificador de chamadas mostrou um número que eu reconheci, mas não esperava ver: Sr. Hastings, advogado do Robert. Sra. Patterson, peço desculpas por ter ligado no fim de semana, mas houve um mal-entendido significativo que precisa ser esclarecido imediatamente. Sua voz carregava uma urgência que me fez largar a foto que eu segurava, Robert e eu nas cataratas do Niágara, nós dois rindo de algo que eu não conseguia mais lembrar. Que tipo de mal-entendido, Sr. Hastings? Laura, a senhora é a única beneficiária de todo o patrimônio do Robert. Tudo, a casa, as contas de investimento, as apólices de seguro de vida, os ativos da empresa, tudo foi deixado para a senhora. As palavras não foram registradas a princípio. Me vi olhando para a parede, processando cada sílaba como se fossem ditas em uma língua estrangeira. Isso não pode estar certo, sussurrei. Denise disse que a família. Sra. Patterson, preciso que a senhora entenda uma coisa muito claramente. Não há herança para os irmãos ou familiares do Robert. O testamento é explícito e legalmente incontestável. A senhora herda tudo. Minhas pernas cederam e eu afundei no sofá. O álbum de fotos caiu no chão, as fotos se espalhando pelo carpete como folhas caídas. Mas por que ele não me contou? Em 23 anos, ele nunca mencionou.
A voz do Sr. Hastings suavizou. O Robert veio me ver 3 meses antes de falecer. Disse que queria fazer uma surpresa para a senhora, mas, mais do que isso, estava preocupado com a reação da família. Mencionou especificamente que temia que eles dificultassem as coisas para a senhora se soubessem o conteúdo do testamento de antemão. A sala começou a girar. Robert sabia. Ele tinha visto que eu tinha sido educada demais para reconhecer que sua família estava esperando que ele morresse para finalmente me expulsar de vez. Senhora Patterson, a senhora ainda está aí? Sim, estou aqui. Eu não entendo o que aconteceu na leitura de sexta-feira. É aí que a situação se complica. A senhora Denise Morrison entrou em contato com meu escritório na semana passada e informou minha secretária que a senhora havia decidido não comparecer devido ao luto. Ela disse que a senhora havia pedido à família para cuidar de tudo em seu nome. Minha boca ficou seca. Ela disse o quê? Quando tentei ligar para você na sexta de manhã para confirmar esse acordo, a senhora Morrison interceptou a ligação. Ela me garantiu que estava agindo como sua representante e que o senhor preferia receber as informações em segunda mão para evitar mais sofrimento emocional. Levantei-me tão rápido que pontos negros dançaram na minha visão. Senhor Hastings, eu nunca disse nenhuma dessas coisas. Denise me disse que eu não era bem-vinda porque não era da minha família. O silêncio do seu lado se estendeu por mais tempo do que o confortável. Quando ele voltou a falar, seu tom profissional havia se transformado em algo muito mais sério. Senhora Patterson, acredito que precisamos discutir os eventos da reunião de sexta-feira em detalhes. A senhora Morrison e os outros membros da família saíram do meu escritório com a impressão de que haviam herdado várias partes do patrimônio. Isso se baseou inteiramente na suposição de que a senhora havia se retirado voluntariamente da lista. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o telefone cair. Eles acham que herdaram o patrimônio do Robert. Infelizmente, sim. E, senhora Patterson, há mais uma coisa que a senhora precisa saber. A senhora Morrison já começou a assumir compromissos financeiros com base nesse mal-entendido. A hora seguinte passou em meio a uma confusão de explicações jurídicas e detalhes processuais. O Sr. Hastings explicou que Denise havia contatado imediatamente os empreiteiros para reformar a casa. Ela havia agendado consultas com consultores financeiros para discutir sua nova carteira. Ela até havia iniciado o processo de transferência das contas de serviços públicos para seu nome. Ela pode fazer isso legalmente? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. De jeito nenhum. Mas o mais preocupante é a rapidez e a confiança com que ela está procedendo. Isso sugere que ela pode estar planejando esse curso de ação há algum tempo. Depois de desligar, sentei-me no meu apartamento enquanto a tarde se transformava em noite, tentando processar o que tinha descoberto. Robert não tinha me deixado apenas seus pertences. Ele tentou me proteger mesmo depois da morte. O homem que passara anos silenciosamente se esquivando das crueldades sutis de sua família havia orquestrado um último ato de amor. Meu celular vibrou com uma notificação do Facebook. Alguém tinha me marcado em uma foto. Com os dedos trêmulos, abri o aplicativo e imediatamente me arrependi de não ter feito isso. Lá estava Denise, com a taça de champanhe erguida, na sala de estar de Robert, cercada por seus parentes. A legenda dizia: celebrando novos começos e homenageando a memória de Robert com um jantar em família em nossa linda casa herdada. Os comentários eram piores do que a própria postagem. A prima de Robert, Margaret, escrevera: estou tão feliz que a casa vai ficar com a família, a quem pertence. Seu companheiro de golfe acrescentou: Robert ficaria orgulhoso de ver seu legado em boas mãos. Rolei foto após foto, Denise posando ao lado da poltrona de leitura favorita de Robert, agora decorada com novas almofadas, sua filha adolescente esparramada no sofá onde Robert e eu costumávamos assistir a filmes, familiares que mal reconheci brindando a sua boa sorte com o vinho da coleção de Robert. Em uma das fotos, eu podia ver o escritório de Robert ao fundo. Alguém já havia retirado seus livros das prateleiras. Meu telefone tocou novamente. Sr. Hastings. Laura, eu queria te avisar. A senhora Morrison acabou de ligar para o meu número de emergência. Ela está perguntando sobre os prazos do inventário e quando ela pode esperar tomar posse legal plena do imóvel. O que o senhor disse a ela?
Eu disse a ela que todas as questões patrimoniais precisavam ser discutidas com o beneficiário real durante o horário comercial. Ela pareceu bastante chateada com essa resposta. Algo em seu tom sugeria que havia mais alguma coisa na história. Sr. Hastings, o que o senhor não está me contando? A Sra. Morrison fez algumas declarações bastante preocupantes sobre o seu estado mental e sua capacidade de lidar com questões patrimoniais. Ela está sugerindo que o luto o deixou instável e que a família deveria pedir a guarda dos bens. O álbum de fotos no meu andar chamou minha atenção novamente, fotos minhas e de Robert construindo uma vida juntos, viajando, comemorando aniversários. 23 anos de memórias que a família dele aparentemente estava pronta para pagar, junto com meus direitos legais. O que fazemos agora? Perguntei. Legalmente, Sra. Patterson, a senhora tem várias opções. Podemos contatá-los imediatamente e corrigir o mal-entendido. Podemos protocolar a documentação para impedir novas ações não autorizadas em relação à propriedade. Ou podemos permitir que continuem sob suas atuais presunções por um breve período, enquanto documentamos suas ações. Às vezes, em situações de disputa patrimonial, é valioso ter provas claras de intenção e comportamento. Fui até a janela e olhei para as luzes da cidade. Em algum lugar do outro lado da cidade, Denise provavelmente estava planejando sua próxima reforma com o dinheiro do meu marido. Ela estava comemorando sua vitória sobre a mulher que nunca pertenceu, nunca esteve à altura, nunca mereceu um lugar à mesa da família. Por 23 anos, tentei conquistar a aceitação deles. Engoli insultos, ignorei desprezos e me reduzi para evitar conflitos. Deixei que me fizessem sentir como uma estranha no meu próprio casamento. Mas Robert viu algo em mim que eu havia esquecido que existia. Ele confiou a mim tudo o que construiu, tudo pelo que trabalhou. Seu último presente não foi apenas dinheiro ou propriedades. Foi a prova de que eu sempre valia alguma coisa. Sr. Hastings, eu disse baixinho, vamos documentar tudo. A primeira foto chegou 3 dias depois. Carol Henderson, da casa ao lado, sempre gostou de mim e, aparentemente, começou a desconfiar das mudanças repentinas que estavam acontecendo na casa de Robert. Sua mensagem de texto foi simples: achei que você deveria ver isso, querida. A imagem mostrava uma lixeira enorme na entrada da garagem de Robert, abarrotada de móveis que eu reconheci. A cadeira de balanço antiga da avó dele estava no topo da pilha, com um braço quebrado. Abaixo dela, eu podia ver pedaços do conjunto de sala de jantar que havíamos comprado para o nosso 10º aniversário, aquele onde fazíamos todos os dias de ação de graças até a família dele começar a inventar desculpas para não vir. Minhas mãos tremiam ao ampliar a foto. Lá, entre os escombros, estava a coleção de romances clássicos de Robert, encadernados em couro, livros que ele lia para mim nas tranquilas tardes de domingo, com a voz suave e afetuosa. Agora estavam espalhados como lixo, encharcados pela chuva e arruinados. A próxima mensagem de Carol chegou 1 hora depois: os empreiteiros chegaram esta manhã. A Denise está mandando esvaziar completamente a cozinha. Aquela cozinha guardava 20 anos de memórias, Robert me ensinando a fazer a receita de torta de maçã da mãe dele, nós dois dançando entre o balcão e o fogão enquanto o jantar cozinhava. Eu tinha queimado tantas refeições naquela cozinha enquanto aprendia a cozinhar seus pratos favoritos, e ele tinha comido todas as suas delícias com um sorriso no rosto. Na semana seguinte, Carol se tornou minha espiã não oficial. Ela enviava atualizações o dia todo, cada mensagem mais irritante que a anterior. Denise havia contratado uma equipe de decoradores da cidade, caras, a julgar pelos carros luxuosos estacionados do lado de fora. Ela havia programado degustações de vinho à noite, transformando o escritório tranquilo de Robert no que ela chamava de espaço de entretenimento. Ela está dizendo a todos que sempre teve um gosto maravilhoso, Carol enviou por mensagem. Diz que Robert nunca soube decorar uma casa direito. A mensagem mais dolorosa chegou numa quinta-feira à noite. Carol tinha tirado uma foto pela janela da frente durante uma das festas da Denise. Lá estava minha cunhada, comandando a cena na poltrona favorita de Robert, a poltrona de couro desgastada onde ele passará inúmeras noites lendo jornais e assistindo a jogos de beisebol. Ela a decorou com almofadas douradas chamativas e gesticulava dramaticamente enquanto um círculo de admiradores ouvia sua história. Eu praticamente conseguia ouvir sua voz através da fotografia, provavelmente contando a eles como ela sempre soube que esse dia chegaria, como ela estava se preparando para cuidar da propriedade da família.
O ponto de ruptura veio quando Carol me ligou diretamente, com a voz carregada de raiva. Laura, querida, não posso te mandar mensagem sobre isso. A Denise acabou de contar ao carteiro que você e o Robert estavam com problemas conjugais antes de ele morrer. Ela disse que você já tinha se mudado e que é por isso que não está morando na casa. Minha caneca de café escorregou dos meus dedos, espatifando-se no chão da cozinha. Ela disse o quê? Ela está reescrevendo a história, querida. Ela disse à senhora Peterson, da casa da esquina, que você nunca amou Robert de verdade, que só se interessava pelo dinheiro dele. Mas quando ele adoeceu, você supostamente não o aguentou e o abandonou. A crueldade disso me tirou fôlego. Os últimos meses de Robert foram os momentos mais preciosos que compartilhamos. Quando o diagnóstico veio, eu tirei licença do trabalho para cuidar dele. Eu o levei a todas as consultas, segurei sua mão em todos os tratamentos e dormi em uma cadeira ao lado da cama do hospital. Tem mais, continuou Carol. Ela entrou em contato com um corretor de imóveis para vender a casa. Vi a mulher medindo o jardim da frente ontem. Naquela noite, não resisti a passar por lá. Estacionei do outro lado da rua, sob o velho carvalho onde Robert e eu costumávamos sentar durante os churrascos da vizinhança. A casa parecia diferente, clara demais, perfeita demais. Denise havia instalado uma nova iluminação externa que transformou a fachada familiar em algo estranho. Pela janela da sala, eu podia ver exatamente o que Carol havia descrito: 3 pessoas de ternos caros sentadas ao redor da mesa de centro, com papéis espalhados entre elas. Denise gesticulava animadamente enquanto apontava para diferentes cômodos. Uma das figuras de terno ergueu um tablet, provavelmente mostrando suas comparações de mercado. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, meu sangue gelou. Laura, aqui é Janete Morrison, filha da Denise. Mamãe queria que eu entrasse em contato sobre as ferramentas antigas do papai que estão na garagem. Ela vai doá-las para uma instituição de caridade na semana que vem, a menos que você queira buscá-las. Ela não acha que elas tenham muito valor sentimental, mas queria te dar a chance de pegá-las, se você estiver interessado. As ferramentas do Robert. Ele passava todas as manhãs de sábado naquela garagem, restaurando móveis e construindo casinhas de passarinho para o nosso quintal. Essas ferramentas tinham sido do pai dele antes dele, passadas de geração em geração. Denise sabia exatamente o quanto elas significavam. Ela reclamava que ocupavam espaço há anos. Respondi rapidamente: sim, gostaria de recebê-las. Quando seria conveniente? Na verdade, a mamãe disse que seria mais fácil se você simplesmente nos deixasse cuidar da doação. Ela está preocupada que seja muito emocional para você mexer nas coisas dele agora. Vamos garantir que elas vão para alguém que realmente possa usá-las. A frieza calculada daquilo me deixou tonta. Ela estava me dando a ilusão de ter escolha, ao mesmo tempo em que deixava claro que minha resposta não importava. Janete estava seguindo o roteiro da mãe à risca, preocupada e atenciosa na superfície, indiferente no fundo. Na manhã seguinte, o Sr. Hastings ligou com sua atualização diária. Ela acelerou consideravelmente o cronograma, disse ele. Ontem, ela contatou 3 imobiliárias diferentes solicitando avaliações de mercado. Ela também abriu reuniões de consulta com consultores financeiros sobre a otimização de seu novo portfólio. Podemos impedir a venda da casa? Legalmente, ela não tem autoridade para vender nada. Mas, Laura, estou mais preocupada com o que acontece quando essas empresas começam a solicitar documentos que ela não pode fornecer. A situação vai se complicar rapidamente. Quando isso acontecer, ela vai procurar alguém para culpar. Naquela tarde, recebi um pacote pelo correio. Dentro havia uma única fotografia, uma que eu nunca tinha visto antes. Ela mostrava Robert e eu no piquenique da igreja do ano passado, com o braço dele em volta da minha cintura, nós dois rindo de algo que acontecia fora da câmera. No verso, alguém havia escrito com a letra de Robert: para minha Laura, a mulher mais forte que conheço. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Não havia nenhum bilhete explicando como a foto havia chegado até mim ou quem a havia enviado. Mas, de alguma forma, sentada no meu apartamento silencioso com as palavras de Robert em minhas mãos, senti sua presença com mais clareza do que desde o seu funeral. Meu telefone tocou. Carol de novo. Laura, estão com caminhões de mudança na casa.
Dos grandes. A Denise vai mandar retirar todo o resto amanhã de manhã. Olhei para a fotografia novamente, para o sorriso orgulhoso de Robert, para o jeito como sua mão repousava protetoramente nas minhas costas. Durante semanas eu vinha reunindo evidências e construindo processos judiciais. Mas em algum momento do processo, eu tinha me esquecido do mais importante. Não se tratava apenas de dinheiro ou propriedade. Tratava-se de defender a vida que Robert e eu construímos juntos. Tratava-se de garantir que 23 anos de amor não fossem apagados por uma mulher que nunca entendeu o que significávamos um para o outro. Amanhã, a fase de documentação terminaria. Amanhã, seria a hora de Denise descobrir exatamente quem ela vinha subestimando o tempo todo. O primeiro sinal de problema surgiu numa manhã de terça-feira, quando meu telefone tocou com um número desconhecido. A voz do outro lado era profissional, mas tensa. Senhora Patterson, aqui é Marcus Chun, da Elite Interior Design. Estou ligando para falar sobre a reforma na rua Maple 1247. Parece que houve alguma confusão sobre a autorização do pagamento. Apertei o telefone com mais força. Que tipo de confusão? Bem, a senhora Morrison nos contratou há 3 semanas para uma reforma completa da cozinha e da sala de estar. O pagamento inicial foi compensado, mas ontem o banco dela recusou nossa segunda fatura. Quando ligamos, ela ficou bastante agitada e sugeriu que o contatássemos para discutir alternativas de pagamento. A audácia me tirou o fôlego. Senhor Chun, acho que houve um mal-entendido. Não autorizei nenhuma reforma e não sou responsável pelos compromissos financeiros da senhora Morrison. Seu silêncio se prolongou desconfortavelmente. Senhora Patterson, a senhora está dizendo que não tem conhecimento da reforma de $30.000 em andamento na sua propriedade? É exatamente isso que estou dizendo. Depois de desligar, liguei imediatamente para o Sr. Hastings. Sua reação foi rápida e decisiva. Esta é a documentação perfeita de decisões financeiras não autorizadas, disse ele. Estou entrando com um pedido de liminar hoje para impedir novas alterações na propriedade ou tentativas de venda. Na quinta-feira, a situação havia se agravado drasticamente. Carol me enviou uma foto da Denise parada na entrada da garagem, gesticulando freneticamente para 2 homens em uniforme de trabalho carregando suas ferramentas de volta para um caminhão. Os empreiteiros acabaram de sair, dizia a mensagem de Carol. Eles pareciam bem chateados. Denise estava gritando algo sobre obrigações familiares e detalhes técnicos legais. Naquela tarde, meu telefone vibrou com uma ligação de Janete Morrison. Sua voz não tinha nada da falsa doçura da nossa conversa anterior. Laura, o que exatamente você disse para a empresa de reformas? Mamãe está absolutamente humilhada. Eles estão exigindo pagamento imediato e ameaçando penhorar a casa. Janete, eu simplesmente disse a eles a verdade, que eu não havia autorizado nenhuma obra e não era responsável pelas contas. Mas você não pode simplesmente abandonar as obrigações familiares assim. Papai ficaria horrorizado com o quão egoísta você está sendo. A manipulação foi tão descarada que quase me fez rir. Seu pai deixou instruções muito específicas sobre os desejos dele, Janete. Talvez você devesse perguntar à sua mãe sobre isso. Desliguei antes que ela pudesse responder, mas as ligações não pararam. Nos 2 dias seguintes, recebi mensagens cada vez mais frenéticas de vários familiares, o irmão de Robert exigindo que eu parasse de jogar, sua prima Margaret insistindo que eu fizesse a coisa certa para a família, até mesmo seu antigo amigo de golfe ligou, perguntando se eu tinha enlouquecido de tristeza. Mas o telefonema mais revelador veio de alguém inesperado, a vizinha da própria Denise, uma mulher chamada Patrícia, que eu havia conhecido brevemente em algumas reuniões de família. Laura, querida, espero que você não se importe que eu entre em contato diretamente. Consegui seu número com a Carol Henderson. Achei que alguém deveria te contar o que realmente está acontecendo aqui. A voz de Patrícia era baixa, conspiratória. Denise tem dado jantares elaborados, contando a todos que recebeu uma herança maravilhosa. Mas ontem, eu a vi colocando caixas de joias no carro. Quando perguntei se ela ia a algum lugar especial, ela ficou toda nervosa e disse que estava liquidando alguns ativos para fins de investimento. A imagem de Denise penhorando sua aliança e presentes de aniversário para pagar reformas que ela não podia pagar lhe trouxe uma satisfação sombria. Mas Patrícia não tinha terminado. Tem mais uma coisa, Laura.
Ontem à noite, houve uma cena e tanto. Um homem de terno caro apareceu, exigindo falar com ela sobre os documentos de autorização de propriedade. Ela insistia que tinha todo o direito de tomar decisões sobre os bens da família, mas ele foi embora com uma expressão muito frustrada. Depois que Patrícia desligou, sentei-me no meu apartamento, juntando as peças do cronograma. A farra de gastos da Denise claramente excedia qualquer economia que ela tivesse. Ela havia se comprometido com os custos da reforma com base em uma herança inexistente, e agora as contas estavam vencendo. O Sr. Hastings ligou na sexta-feira à noite com uma atualização que confirmou minhas suspeitas. Todas as imobiliárias suspenderam seus serviços, relatou. Aparentemente, quando solicitaram comprovante de propriedade para fins de listagem, a Sra. Morrison se tornou hostil e os acusou de complicar desnecessariamente uma simples transação familiar. As notícias correm rápido nesse setor. Ela basicamente se colocou na lista negra, impedindo qualquer corretor de imóveis de renome na região. Mas a revelação mais devastadora veio no fim de semana. Carol me encaminhou uma captura de tela do grupo de mídia social do bairro, uma publicação que Denise aparentemente compartilhou em um momento de desespero. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com o sucesso dos outros, dizia a publicação. Quando os familiares ficam com ciúmes e tentam sabotar a herança que lhes é de direito, isso realmente mostra o verdadeiro caráter deles. O coitado do Robert ficaria tão decepcionado com o comportamento da viúva. Hashtag família em primeiro lugar. Hashtag disputa de herança. Hashtag algumas pessoas nunca mudam. A sessão de comentários foi brutal. Os vizinhos que observaram os gastos excessivos e o comportamento arrogante de Denise nas últimas semanas não hesitaram em compartilhar suas observações. Herança legítima? Laura foi casada com Robert por mais de 20 anos. Isso também a torna família. Talvez se você não estivesse dando festas tão caras, não estaria com problemas financeiros agora. Ouvi dizer que você anda dizendo às pessoas que Laura abandonou Robert quando ele estava doente. Essa não é a mulher que eu me lembro de visitá-lo todos os dias no hospital. Meu telefone tocou na segunda de manhã com um número que eu não reconheci. A voz estava trêmula, definitivamente Denise, mas desprovida de toda a sua confiança habitual. Laura, precisamos conversar. Essa situação toda saiu completamente do controle. Que situação, Denise? Você sabe exatamente qual é. Esses empreiteiros estão me ligando o tempo todo. Os corretores imobiliários não retornam minhas ligações. E agora todo mundo na vizinhança acha que eu sou algum tipo de fraude. Sua voz falhou na última palavra e, por um momento, quase senti pena dela. Quase. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de começar a gastar dinheiro que não era seu. Deveria ter sido meu. A máscara caiu completamente. Sou irmã dele. Faço parte desta família desde que nasci, não uma forasteira que apareceu e se casou para entrar. É isso que você pensa mesmo, Denise? Que eu me casei com o Robert pelo dinheiro dele? O que mais seria? Você não tinha nada quando o conheceu. Nenhuma conexão familiar, nenhum dinheiro, nada a oferecer, exceto. Ela se conteve, mas o estrago já estava feito. 23 anos de ressentimento finalmente haviam encontrado voz. Exceto o quê, Denise? Diga. O silêncio se estendeu entre nós, pesado por décadas de hostilidade silenciosa. Você não merece nada disso, ela sussurrou finalmente. Somos a família de sangue. Você não é nada. Encerrei a ligação e imediatamente encaminhei a gravação para o Sr. Hastings. As evidências se acumulavam, e o desespero de Denise a estava deixando descuidada. Suas tentativas de reunir a família contra mim haviam saído pela culatra espetacularmente. Em vez de uni-los, a pressão expôs todas as pequenas queixas e ciúmes que vinham apodrecendo sob a superfície há anos. Naquela noite, Carol me mandou uma última foto por mensagem. Mostrava o carro da Denise na garagem, lotado de caixas e malas. A legenda dizia: parece que alguém está planejando férias prolongadas. Mas eu sabia que não. Não eram férias. Era uma mulher que havia queimado suas economias, destruído sua reputação e se encurralado sem ter para onde ir. A tempestade que eu estava observando se formar estava finalmente pronta para se dissipar. O ar da manhã carregava o cheiro de folhas queimadas enquanto eu subia a conhecida entrada da garagem, meus saltos batendo contra o pavimento que Robert havia selado.
Novamente apenas 2 verões antes. O Sr. Hastings caminhava ao meu lado, sua pasta de couro contendo os documentos que mudariam tudo. Atrás de nós, um assistente do xerife nos seguia a uma distância respeitosa, uma precaução que o Sr. Hastings havia insistido. Está pronta para isso, Laura? Perguntou ele, ajeitando os óculos. Olhei para a casa onde passei os anos mais felizes da minha vida, agora transformada pelas reformas extravagantes de Denise, novas persianas num tom horrível de bordô, esculturas de jardim pretensiosas espalhadas pelo jardim da frente e aquele lustre ridículo visível pela janela da sala. Estou pronta há semanas. A porta da frente se abriu antes que pudéssemos bater. Denise apareceu, vestindo uma de suas blusas de seda caras e aquele sorriso ensaiado que reservava para pessoas que considerava inferiores. Sua confiança era notável, considerando as circunstâncias. Ora, vejam quem finalmente decidiu nos visitar. Vocês vieram se desculpar por todos os problemas que causaram? O Sr. Hastings deu um passo à frente. Senhora Morrison, estou aqui na minha qualidade de executora do espólio de Robert Patterson para entregar estes documentos legais. Ela olhou para os papéis com desdém. Não sei que jogo a senhora pensa que está jogando, mas agora isso é propriedade da família. Laura não tem nenhum direito aqui. O momento havia chegado. Observei seu rosto enquanto o Sr. Hastings lhe entregava o primeiro documento, uma cópia autenticada do testamento de Robert com meu nome claramente destacado como único beneficiário. Seus olhos percorreram a página uma, duas e uma terceira vez. A cor sumiu de suas bochechas como água de uma represa rompida. Isso não pode estar certo, sussurrou ela. Houve algum engano. Não há engano, Sra. Morrison. A Sra. Patterson é a proprietária legal desta propriedade e de todos os bens do espólio. A senhora tem 72 horas para desocupar o local. Foi então que a máscara finalmente se estilhaçou. Esta é a minha casa. O grito que rompeu de sua garganta era quase humano. Sou irmã dele. Sou do sangue dele. Ela não é ninguém. Ela não é nada. Vizinhos começaram a aparecer nas varandas, atraídos pela comoção. Carol Henderson estava parada na porta, celular na mão, provavelmente gravando tudo. A Sra. Patterson, da casa da esquina, havia parado de regar as flores para me encarar. Denise, eu disse baixinho, você precisa se acalmar. Não ouse me dizer para me acalmar. Você roubou tudo. Você é uma ladrazinha manipuladora que se infiltrou na minha família, e agora acha que pode simplesmente. Senhora Morrison, interrompeu o delegado, preciso que a senhora baixe a voz e aceite estes documentos legais. Mas ela já estava fora de si. Arrancou o aviso de despejo das mãos do Sr. Hastings e o rasgou ao meio, os pedaços voando no chão como confete. A senhora não pode me obrigar a ir embora. Investi milhares de dólares na reforma deste lugar. Eu o deixei lindo. Robert teria gostado que eu o tivesse. Robert deixou instruções muito claras sobre seus desejos, eu disse, com a voz firme apesar do coração acelerado, e, aparentemente, eles não incluíam você. Seu rosto se contorceu de raiva. Você o envenenou contra a própria família. Você o isolou. Você o fez esquecer quem realmente importava. A acusação me magoou porque era completamente invertida. Robert tinha visto a verdadeira natureza de sua família muito antes de eu reconhecê-la. Ele passou anos me protegendo de suas crueldades sutis, de seus lembretes constantes de que eu não era um deles. Um movimento chamou minha atenção. O irmão de Robert, Thomas, estava subindo a entrada da garagem, seguido pela prima Margaret e vários outros familiares. Denise devia ter chamado reforços. O que está acontecendo aqui? Perguntou Thomas, com a voz carregada do mesmo tom autoritário que eu me lembrava das reuniões de família. O Sr. Hastings entregou eficientemente cópias do testamento a cada um deles. Observei suas expressões mudarem de confusão para descrença e, finalmente, para algo muito mais feio. Isso é ridículo, gaguejou Margaret. Robert não teria cortado a própria família. Alguém o influenciou. Alguém o manipulou. Ninguém manipulou ninguém, interrompi. Robert tomou as próprias decisões. Você o virou contra nós, gritou Denise, apontando um dedo acusador para mim. 23 anos sussurrando veneno no ouvido dele, fazendo pensar que a própria família não o amava.
A ironia era de tirar o fôlego. Essas pessoas que passaram décadas me fazendo sentir indesejada agora alegavam que eu havia isolado Robert do amor delas. Ao meio-dia, os caminhões de mudança chegaram. Transportadores profissionais começaram a carregar as caixas com os pertences de Denise enquanto ela andava de um lado para o outro na varanda como um animal enjaulado. As reformas caras que ela havia encomendado ficariam. Tornaram-se problema meu agora, não dela. Isso não acabou, ela sibilou enquanto eu supervisionava a remoção dos itens que não lhe pertenciam. Vou contestar isso. Vou provar que você o manipulou. Conteste à vontade, respondi calmamente. O Sr. Hastings tem tudo devidamente documentado. O momento mais devastador veio quando ela se deu conta de sua situação financeira, as contas da reforma, as joias penhoradas, os cartões de crédito estourados. Ela havia queimado suas economias à toa. Os empreiteiros já haviam entrado com ações de gravame contra o imóvel, que agora eram minha responsabilidade resolver. E os meus investimentos? Perguntou ela ao Sr. Hastings, desesperada. O dinheiro que investi na reforma deste lugar? Melhorias não autorizadas na propriedade de outra pessoa não criam direitos de propriedade, Sra. Morrison. Qualquer dinheiro que você tenha gasto foi escolha sua e prejuízo seu. Ela desabou nos degraus da varanda, suas roupas de grife amassadas, sua maquiagem impecável manchada de lágrimas. Pela primeira vez desde o funeral de Robert, ela parecia ter a idade que tinha uma mulher de 60 anos que apostou tudo em uma suposição e perdeu. Os familiares que se reuniram para apoiá-la começaram a se afastar à medida que a realidade se impunha. Thomas murmurou algo sobre opções legais, mas não me encarou. Margaret colocou a bolsa no carro sem se despedir de Denise. Quando o sol começou a se pôr, apenas Carol e eu permanecemos na rua, observando os últimos pertences de Denise desaparecerem no caminhão de mudança. Ela estava sentada, curvada, na varanda, olhando para o nada. Denise, eu disse, aproximando-me dela com cuidado. Ela olhou para cima com os olhos vermelhos. O quê? Você estava certa sobre uma coisa. Não sou da família de sangue, mas Robert e eu construímos algo juntos aqui, algo que você nunca entendeu. Ela limpou o nariz com as costas da mão. O que isso quer dizer? Significa que esta casa nunca foi sobre dinheiro ou herança. Era sobre amor, amor verdadeiro, aquele tipo que não guarda pontos nem exige provas de valor. Olhei para a casa, minha casa agora, com suas ridículas persianas cor de vinho e suas esculturas de jardim pretensiosas. Você mudou tudo neste lugar, exceto a única coisa que mais importava, o amor que Robert e eu compartilhávamos aqui. Isso é algo que você nunca poderá reformar, roubar ou destruir. O caminhão de mudança partiu, levando os últimos resquícios do breve reinado de Denise. Ela se levantou lentamente, com as pernas trêmulas, e caminhou até seu carro lotado sem dizer mais nada. Enquanto suas lanternas traseiras desapareciam na Maple Street, senti algo mudar dentro de mim. O peso de 23 anos tentando provar que eu pertencia a um lugar onde nunca fui desejada finalmente saiu dos meus ombros. Eu pertencia ali, não porque o testamento de Robert dissesse isso, mas porque eu havia escolhido amar alguém completamente, e ele me amou da mesma forma em troca. Parado sozinho na entrada da garagem enquanto a escuridão se abateu sobre a rua Maple, peguei meu celular e fiz uma ligação que surpreenderia a todos, inclusive a mim. Sr. Hastings, aqui é a Laura. Tomei uma decisão sobre a casa, e acho que o senhor vai achá-la interessante. 3 dias depois, sentei-me à sua frente no escritório, assinando os papéis que transformariam a casa de Robert em algo que nem Denise nem eu jamais havíamos imaginado. A Casa Patterson para mulheres em transição, eu disse, lendo o cabeçalho em voz alta. Robert sempre acreditou em ajudar pessoas que precisavam de um novo começo. Isso parece certo. O Sr. Hastings sorriu enquanto autenticava os documentos. Seu marido ficaria orgulhoso, Laura. Este é exatamente o tipo de gesto que ele próprio teria feito. O anúncio chegou primeiro ao jornal local e depois se espalhou pelas redes sociais com uma velocidade inesperada. Na quarta-feira de manhã, meu telefone tocava sem parar com pedidos de entrevista. A história aparentemente tocou algo profundo nas pessoas, a viúva que herdou tudo e escolheu doar tudo em vez de viver cercada de memórias dolorosas. Senhora Patterson, aqui é Jennifer Walsh, do canal 7 News. Adoraríamos fazer uma reportagem especial sobre a sua incrível doação.
Aceitei uma entrevista, realizada no meu pequeno apartamento, em vez de na casa. Jennifer era uma mulher gentil, na casa dos 40 anos, que pareceu genuinamente comovida com a história. O que a fez decidir doar em vez de vender ou se mudar sozinha? Perguntou ela. Olhei pela janela do meu apartamento, de onde pude ver crianças brincando no pátio abaixo. Aquela casa representa 23 anos de amor entre mim e meu marido. Mas também se tornou um símbolo de divisão familiar e ganância. Eu queria transformá-la em algo positivo, um lugar onde mulheres que perderam tudo pudessem reconstruir suas vidas. A entrevista foi ao ar na sexta-feira à noite, no noticiário local. Na manhã de sábado, as doações chegavam de todo o estado. Organizações de mulheres ofereceram serviços de apoio. Empresas locais se voluntariaram para fornecer suprimentos e mão de obra. Mas a ligação mais inesperada veio de alguém de quem eu não tinha notícias há meses. Laura, aqui é Thomas Morrison, irmão do Robert. Agarrei o telefone, preparando-me para outro confronto. Eu vi a notícia, ele continuou, com a voz contida. Queria me desculpar por tudo, pela maneira como tratamos você depois da morte do Robert, pela maneira como agimos durante toda essa confusão com a Denise. Foi errado. A admissão me pegou de surpresa. Thomas, Não, deixe eu terminar. Tenho pensado muito desde ontem sobre como Robert falava de você, como ele se iluminava sempre que você entrava em algum lugar. Ele viu algo em você que nós, os outros, éramos teimosos demais para reconhecer. Você está transformando a casa dele exatamente no que ele queria, um lugar de cura. Lágrimas me surpreenderam, rolando pelo meu rosto antes que eu pudesse contê-las. Obrigada por dizer isso. Denise não admite, mas ela também sabe que estava errada. A família inteira está falando sobre o que você está fazendo. Alguns de nós querem ajudar, se você deixar. Em 2 semanas, a transformação começou. Thomas chegou no sábado de manhã com uma equipe de voluntários, incluindo Margaret e vários primos que eu mal reconheci. Eles passaram o dia removendo as reformas extravagantes de Denise, restaurando a casa para algo mais próximo do que Robert e eu havíamos criado juntos. As persianas bordô foram retiradas primeiro, substituídas pelo azul claro que Robert havia escolhido originalmente. As esculturas pretensiosas do jardim desapareceram, abrindo espaço para uma horta prática que os moradores podiam cuidar. Carol Henderson tornou-se minha coordenadora não oficial do projeto, organizando trens de refeições e campanhas de suprimentos. A senhora Peterson, da casa da esquina, que parecia tão encantada com as festas da Denise, agora batia à minha porta semanalmente com biscoitos caseiros e ofertas de ajuda. Eu deveria ter falado quando vi como ela estava te tratando, disse a senhora Peterson certa tarde, com a voz carregada de arrependimento. Eu fui uma covarde e tenho vergonha de mim mesma. Essas conversas se repetiram à medida que a notícia do abrigo se espalhava. Vizinhos que haviam permanecido em silêncio durante a campanha de Denise contra mim agora encontravam suas vozes, oferecendo desculpas e assistência. Alguns relacionamentos não puderam ser reparados, mas outros se fortaleceram mais do que nunca. O apoio mais significativo veio de lugares inesperados. Mulheres começaram a me procurar, algumas que ouviram a história nas redes sociais, outras que vivenciaram traições familiares semelhantes após perderem seus cônjuges. Suas histórias me lembraram que minha experiência com Denise não era única, que inúmeras mulheres enfrentaram isolamento semelhante quando mais precisavam de apoio. Uma carta me tocou particularmente. Veio de uma mulher chamada Sarah, do condado vizinho. Prezada senhora Patterson, perdi meu marido no ano passado, e a família dele imediatamente tentou contestar o testamento. Disseram que eu também não era realmente da família. Ler sobre a sua situação e como você a transformou em algo lindo me deu esperança. Estou anexando uma doação para o abrigo e uma promessa de ser voluntária quando ele abrir. A grande inauguração aconteceu 6 meses depois, em uma manhã perfeita de primavera. A casa parecia transformada, mas familiar. O cantinho de leitura favorito de Robert havia se transformado em um espaço tranquilo de estudo. Nossa antiga sala de jantar agora era uma cozinha comunitária onde os moradores podiam compartilhar refeições e histórias. Autoridades locais compareceram ao corte da fita, mas a cerimônia teve um tom mais intimista do que político. Fiquei na varanda da frente, onde Denise havia se desfeito em lágrimas poucos meses antes, agora decorada com vasos cheios das flores favoritas de Robert.
Esta casa viu amor e perda, traição e perdão, disse-eu à pequena multidão reunida no gramado. Hoje, começa um novo capítulo como um lugar onde as mulheres podem escrever suas próprias histórias de recuperação e esperança. Enquanto os primeiros moradores se mudavam naquela tarde, observei do outro lado da rua, 3 mulheres com filhos, 2 outras recomeçando após divórcios difíceis e uma senhora idosa que havia perdido a casa depois que as contas médicas do marido consumiram suas economias. Elas carregaram seus pertences pela escada da frente que Robert havia pintado no verão anterior à sua morte, passaram pelo jardim onde plantamos tomates juntas e pela porta onde recebemos amigos para inúmeros jantares. Naquela noite, caminhei pelo meu pequeno apartamento, tocando os poucos itens preciosos que guardei da nossa vida juntos, os óculos de leitura do Robert no meu criado mudo, a foto do piquenique da igreja com o bilhete escrito à mão atrás, sua caneca de café, que eu ainda usava todas as manhãs. Eu não precisava da casa para me lembrar dele. O amor que tínhamos compartilhado não estava contido em paredes, quartos ou documentos de herança. Vivia nas minhas memórias, na gentileza que ele me ensinou, na força que ele sempre insistiu que eu possuía. Meu celular vibrou com uma mensagem de Carol: os moradores estão tomando café juntos na cozinha. Já estão rindo e contando histórias. Robert adoraria ver sua casa cheia de esperança novamente. Sorri, tocando o vidro da janela para onde meu reflexo me olhava, uma mulher que descobriu que seu valor não era determinado por laços de sangue ou aceitação familiar, mas por sua própria capacidade de amar e ser amada. Você tinha razão, Robert, sussurrei para o quarto silencioso. Eu não precisava da aceitação deles. Eu só precisava me aceitar. Do lado de fora da minha janela, as luzes brilhavam na casa Patterson para mulheres em transição, onde novas histórias começavam e velhas feridas cicatrizavam. A casa que antes fora um campo de batalha havia se tornado exatamente o que sempre deveria ser, um santuário construído sobre o amor. Se esta história de justiça silenciosa te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Laura transformou a casa de Robert em um abrigo para mulheres, transformando dor em propósito. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta.